Mas sabe o que não dá para ouvir, Karen? Nossa, Eu não... Eu não ouço também o arranhar dela. Ah, só um pouquinho. Oi, gente querida! Tudo bom? Estamos aqui chegando com o nosso Sessentônica nesta quarta-feira. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui com a gente. Eba! Agora, nesse tempo de quarentena, assim, nesse novo formato, que bom estar de volta. Pois então, nesse 35º Sessentônica, agora vivendo assim em isolamento social, o que é necessário, porque afinal a gente está se protegendo a nossa vida, protegendo a vida daqueles que a gente ama, protegendo a vida do coletivo, da nossa sociedade, a gente também tem coisas muito boas, né? Está conhecendo benefícios, né? Conhecendo coisas muito legais nesse período, desenvolvendo novas habilidades, conhecendo oportunidades com isso, mas também isso tem nos trazido questões que estão mexendo com sensações de perda, né? Por exemplo, eventos que foram adiados, né, por causa dessa quarentena, compras que a gente pensava fazer e que aí, por causa da quarentena, a gente teve que adiar, ou viagens que foram canceladas, né? Além disso, a gente também está tendo que lidar com muitos medos, medos de perda de coisas, de gente querida, em função dos cuidados que a gente está tendo que tomar, em função de tantas notícias que a gente está tendo tá tendo acesso. E aí, como é que a gente lida com todos esses sentimentos, essas angústias, essas preocupações? Pois hoje a gente vai conversar aqui no Sessentônica para entender e poder ultrapassar esses desafios de uma forma mais leve, né? Se conhecendo melhor internamente esses sentimentos e aí se permitindo crescer, né? Crescer e se desenvolver internamente. Para isso a gente está aqui com a Gisele Varani. Oi, Gisa! A Gisa, como vocês sabem, Oi. é a nossa gerontóloga preferida. A Gisa, a Gisa é nossa gerontóloga querida, ela é também fisioterapeuta e mestre em serviço social. E estamos aqui também com a Suzy Ribeiro. Oi, Suzy! Oi! Oi, todos! A Suzy é especialista em tanatologia. Depois a Suzy vai nos explicar o que é isto. Ela é mestre em gerontologia biomédica e está cursando especialização em terapias comportamentais e é doutoranda em gerontologia biomédica. Gostaria de lembrar também a vocês que a gente está lá no Face da Supersônica, né? Para quem quer nos assistir ao vivo e a cores pelo Skype. E também a gente está lá pelo site da Supersônica, o www.rádio Supersônica. E se quiserem nos mandar algum recadinho, estamos então pelo WhatsApp 5196537474 ou pelo Face ali, né? Pode lá nos mandar um recadinho pelo Face da Rádio Supersônica. Queridas e queridos, começando a nossa pergunta, né? Nosso bate-papo. Suzy, o que é tanatologia? E por que essa tal de tanatologia hoje está na nossa pauta do Sessentônica? Já veio com uma pergunta bem difícil.
Então, a tanatologia, ele é um curso, ensina a educação da morte e do morrer. Então, todas as questões relacionadas ao luto, a gente traz como tanatologia, que é bem a educação da morte e morrer, de Thanatos. Então, eu acho que ao momento a gente está vivendo bastante processos de lutos, né, nesse período. Então, eu acho que a conversa de hoje vai ser um pouco para a gente conversar juntos sobre como está sendo esse processo. Eu até, quando a gente fala em morte e morrer, eu acho que é legal a gente contextualizar que a gente vive ao longo da vida muitas formas de morte, né? E que agora, nessa quarentena, a gente vai experimentando isso também. Cada vez que a gente, como eu comentei, dei os exemplos há pouco, né? Quando a gente fala de pessoas que perdem o emprego por causa da quarentena, é uma morte, né? É uma perda. Cada vez que tu perde algo, algo está morrendo, né? É um processo de morte naquele momento, né? O cancelamento de uma viagem também é um ciclo que se fecha, entre aspas, uma morte que acontece, né? E é importante falar que quando se diz uma morte, as pessoas falam, mas é bem difícil uma pessoa que perdeu o pai para outra que se separou. Só que quando a gente afirma isso que você está dizendo, é porque o processo de luto vai ser igual. O sentimento de luto vai ser bem igual, assim, idêntico. Por isso, realmente, há vários tipos de luto que não é somente o da morte. Há o luto das perdas, há o luto da mudança da rotina. O luto, ele acontece como... ele é descrito como algo de uma mudança significativa na vida, como uma mudança drástica na vida. E eu percebo assim que com as pessoas idosas, esse luto está sendo muito forte, né? Muitos agora, mais do que outros, né? O grupo de idosos está tendo que viver esse luto de uma forma muito grande, porque é um grupo que está precisando se confinar de uma maneira muito maior do que outros, né, Giza? A gente tem trabalhado, eu concordo muito com o que vocês falam sobre essas questões de luto e perdas, e acho que um grande problema que está acontecendo com o público idoso é que ainda há uma estigmatização dessa questão. Então, assim, não vamos sair porque tem um vô lá que eu tenho que cuidar, sabe? Então, assim, estão colocando um idadismo, estão colocando uma situação, um peso muito maior sobre essa questão, quando, na verdade, se a gente pensar, meu sobrinho hoje, né, conversando comigo pelo vídeo, Giza, não vai família ao redor, mas não vai ter Páscoa. Então, o quanto a compreensão desse processo, ela é mais pesada para o público idoso, porque bate muito forte, né? A gente tem uma trajetória desse vírus dizendo, olha, o público idoso, por todas as suas comorbidades, por toda a sua vulnerabilidade, à medida em que ele vai envelhecendo, ele pode e fica muito mais, né, provavelmente vai ter esse vírus, e as consequências, sim, podem vir a ser o óbito. Mas quando tu sabe que tem ou uma criança de 3 meses, ou uma pessoa como ontem, né, aquela servidora do Hospital Conceição aqui de Porto Alegre, com 44 anos, aí a gente vê uma senhorinha lá da Itália, de 104 anos, recuperando, a gente não sabe nada de um vírus que é novo. Então, assim, existe sim um grupo de risco, assim como lá na década de 80, quem é mais velho como eu, deve lembrar, gente, era grupo de risco, assim, o que eram? Prostitutas e homossexuais. Esses eram os grupos de risco da HIV/AIDS.
Então, assim, não encostavam a mão, né, cuspiam nas pessoas naquela época. Então, hoje estão cuspindo, não literalmente, mas de uma certa maneira, no público idoso. Então, assim, vamos parar para ouvir a ciência e para entender que ainda é um público, sim, mais vulnerável, sim, mas a gente tem públicos de outras idades também tão vulneráveis quanto. E também a gente não sabe muita coisa sobre esse vírus. Recém agora a China está nesse processo, ela nem fala em saúde, ela fala em recuperados. Então, a gente está falando de recuperação de algo muito novo. Então, eu acho que é muito fácil a gente jogar num público, é o vírus chinês, e aí a gente joga para lá, né? Não é problema meu, e é o público idoso, este público é o problema. Vamos parar, vamos ter calma, respirar, né? Respirar fundo e voltar e compreender em que momento a gente está vivendo. Sim, é um luto muito grande. Eu sou uma professora que não tenho mais escola, não sei se vou ter, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Então, são lutos que se vêm nessa vida. Não sei se eu te respondi, mas vamos lá. Não, eu acho bem legal, eu acho que te provoquei para essa resposta mesmo, Giza, porque eu percebo que esses cuidados que está se tendo, muitas vezes acabam criando ou ampliando idadismos, preconceitos, né? E fazendo com que falas muitas vezes me pareçam equivocadas, de que há vidas matáveis e outras menos matáveis, né? Então, isso me choca, né? Especialmente com relação aos mais velhos, né? Então, te provoquei. E até quando se fala isso do luto, acaba que o envelhecimento em si já tem, pelo seu processo natural, a gente entra em um novo luto, né? Que vai mudar a nossa forma, a gente vai mudar de casa, vai mudar de geração, vai mudar de estrutura, do trabalho, não sei o quê. E aí isso já é um processo natural que a pessoa já está enfrentando, né? De uma forma natural. E ainda colocam sobre essas costas, né? Um peso maior, que é realmente isso que a Gisele estava falando, o do preconceito, o de que a pessoa já está vivendo luto porque foi para aposentadoria, e aí tem aquela perda da identidade, né? Agora que eu não sou mais a professora, o trabalhador, não sei o que eu vou ser. E aí ainda tem uma sociedade que fala que essa vida não importa, de que realmente você não é nada, que valida uma emoção que era do processo do luto, uma emoção mais deprimida, e aí a sociedade, né, contribui na validação dessas emoções negativas, né, desses pensamentos negativos. Realmente é algo que preocupa mais. E aí nisso eu vejo a vulnerabilidade, que aí fala a preocupação com o idoso. É claro, porque também você deprime, né? Você, para se recuperar, é mais difícil. Isso qualquer ser humano, independente da idade, né? Só que eles estão sendo um pouco mais atacados, né, nesse processo. Porque hoje em dia, se você vê um idoso na rua, já corre praticamente. Ou então, se você vê que houve realmente um distanciamento e está tendo um estereótipo, né, para essa pessoa como o doente, o que está fazendo a sociedade parar. Suzy, quando a gente conversou agora há pouco, que eu te perguntei a questão da tanatologia, tu respondeu que tanto para um processo de morte quanto para um processo de perda de emprego ou separação, o processo de luto é o mesmo, né? As etapas do luto são as mesmas. Agora, por exemplo, quando a gente foi obrigado, entre aspas, a se recolher num processo de quarentena, também não deixa de ser um processo de luto, na medida que nós perdemos a nossa autonomia, né?
de sair, fazer as coisas na rua como nós queríamos. Qual é esse processo do luto, propriamente dito? Então, o luto, o processo dele geralmente passa por 5 estágios, né? E que seriam estágios naturais que você, para superar, para você poder e mudar, recomeçar, reconsiderar, normalmente você vai passar por esses processos, que é a negação. A negação a gente pode até exemplificar na questão do isolamento, pessoas que se negam a acreditar que tem um vírus, a ficar em isolamento, porque acham que não aconteceu, assim, isso é muito impensável. Então, na questão do isolamento, a gente vê a negação das pessoas que seguem indo nas ruas, seguem vivendo como se não tivesse acontecido nada. E isso também nos outros tipos de luta a gente vê, assim, a negação quando, sei lá, um término e a pessoa vive como se ainda tivesse uma relação, ou na morte, que quando ocorre uma morte e a pessoa ainda sente que aquela pessoa vai chegar para o almoço, que ainda vou encontrar, que não aconteceu. Então tem a negação. Tem a raiva, que isso nas redes sociais a gente está vendo bastante, assim, algumas pessoas bem enraivecidas com toda a situação. Então, no processo do luto tem a negação, tem a raiva, que gera esse sentimento de revolta, por que comigo, o que eu fiz, por que agora? Por que um sai? Por que uns podem sair e eu não posso, né? Por que enfermeiro pode sair? Por que policial pode estar na rua? Isso mesmo. Por que motorista de caminhão pode fazer o serviço e eu não posso fazer o meu trabalho, né? É bem isso. Então, essa revolta, né? Então, que faz parte do processo do luto, né? Que é a psique meio lutando, enfrentando o momento adaptativo que é doloroso. E aí tem a tristeza, que aí é quando a gente vê o humor deprimido. Então, geralmente o luto, as pessoas só olham para essa emoção, que é a tristeza, a melancolia, é quando há uns sintomas de depressão. Então, é quando você vê as pessoas em isolamento que estão ociosas e que acabam, às vezes, querendo dormir mais, não fazer nada. Isso também alguém pode ler como preguiça, mas às vezes é um humor deprimido que não possibilita ela nem levantar para tomar um banho para fazer outra coisa, uma outra atividade. Mas nem todo mundo entra nesse modo humor deprimido, né? Na verdade, o processo do luto, ele passa por isso. Só que quando há pessoas que só vivem isso na morte, isso em vários processos. Que é quando a pessoa chora, quando a pessoa vive aquela dor. Mas aí tem pessoas que vivem um luto só na raiva. Então, enquanto não passar pelos 5 processos, ainda vai ter o conteúdo, vai trazer esse luto consigo, sabe? Então, tem pessoas que você vê que, nem parece que ela sofreu, que ela chorou. Então, esse choro, às vezes, vai acontecer na terapia, vai acontecer em outro momento, né? Ela fica presa numa etapa, é isso? Isso mesmo. Fica aquelas outras etapas por acontecer que ela vai se sentir livre depois que ela realmente passou por todos os estágios. Então, é aquilo, eu perdi um trabalho para mim importante há 2 anos atrás, eu me recuperei, tem outra, mas eu ainda tenho um conteúdo dentro, assim, que aquele assunto é delicado. Sim. E aí, porque faltou eu ter vivido talvez a tristeza daquele. Certo, daquele lá de trás. Daquele lá de trás. Isso. Então, por isso os estágios são realmente bem naturais que se passe. Porque quando você pula, não é que você vai recomeçar outro. Tu vai faltar esse para pagar, sabe? Para que aconteça.
E aí tem a negação, a raiva, a tristeza, aí tem a barganha, que a gente faz as promessas. Ai, se eu não perder o emprego, eu vou fazer isso, vou acender uma vela, vou rezar uma missa, eu troco isso por aquilo. Então, quando acabar isso, eu vou fazer uma festa bem grande para as amigas. Isso. Né? Ou então, e tem muita barganha, da promessa, da troca, como se eu conseguisse fazer uma troca com o universo. Se eu faço isso, o universo me retribui. Então... A gente tem visto isso, né, Suzy? Muito... Até eu vi na rua de Santa Catarina, eu acho que umas 30 pessoas ajoelhadas na rua rezando para que, né, o coronavírus fosse ouvido por Deus e que resolvesse tudo. Ou seja, na rua, juntas, uma do lado da outra, então, né, todo um processo de como motiva jejum no domingo agora, como isso nos dá muito claramente essas etapas do luto que tu fala, né? O quanto a gente percebe que as pessoas precisam de um elemento mágico. Então, assim, ou a gente nega, né? E aí o coronavírus não é nada, é só uma gripezinha, ou a gente, né, então fala que Deus vai curar. E cadê tua fé que tu vai sair na rua e não vai ser pego? Como assim tu é espírita? Como assim tu tem a tua religião? Como assim tu faz tal coisa? Deus te cura, pô, né? Então, aí a ciência não é vista, né? E quando fé e ciência deveriam andar de mãos dadas, né? Sim, e já aconteceu até dentro da minha família de falar, eu rezei meu texto, então não preciso ir no médico. E que é ótimo que você reze, porque isso, a espiritualidade é um componente também importante para a saúde mental, assim, para o bem-estar. Mas não pode negar a ciência, não pode negar toda a tecnologia que se tem para cuidar, para tratar. Então, também tem isso que a Gisele falou, realmente tem acontecido bastante, né? Como se com essa barganha também você já resolvesse tudo, você também se tira, né, do protagonismo de que você tem que fazer essa parte. Bom, aquele pastor americano que foi contra, né, que dizia que o coronavírus era bobagem, alguma coisa assim, faleceu ontem ou anteontem por causa do coronavírus, né? Uhum. Se fosse assim mágico o negócio, ele teria se salvado, né? Uma pena isso, né? Uma pena que tenha que chegar a esse ponto, né? A negação do... Sim. E aí tem a aceitação. E aí a aceitação é o processo que você tem um choque da realidade. Você aceita, tá? A realidade é essa. Realmente a gente, sei lá, vamos ter que ficar em quarentena. É ruim? É. Mas então como que eu posso lidar sabendo que não adianta eu espernear, como que eu posso então viver da melhor forma essa condição? Que independente se eu espernei, ela é real. Então a aceitação é essa fase da realidade, você confronta a realidade, tá? Eu perdi o emprego, eu perdi a pessoa que eu amava, eu perdi alguém por morte. O que é o lidar com isso? É o aceitar e você ver a pessoa nessa aceitação quando você vê, tá? É triste que tem pessoas que estão tendo corte de salário, é triste que tem pessoas que estão perdendo emprego, mas que estão pegando essa situação e falando, tá, o que eu posso fazer agora para, na minha condição atual, agora com o meio, o que eu posso reduzir, como que eu posso organizar com a minha família, quais são os meios que eu posso fazer, e que é isso, sabendo que não adianta negar a realidade, é um tentar se adaptar a ela. E aí, no luto, você vê essa aceitação quando a pessoa vê tanto a pessoa que vai
que tem a notícia, o diagnóstico, algum diagnóstico de que vai morrer, que fala, tá, vai acontecer. Como que eu me preparo para isso? Como eu me preparo para minha morte? Como eu preparo meus entes queridos? E isso também, sei lá, no divórcio, quando a aceitação é de que, tá, não tem mais volta. Realmente a gente viveu até aqui, e aí agora, sei lá, às vezes quando vou assinar o papel do divórcio, é ali que eu me toco de que caiu aquela ponte, não tem volta. E agora no isolamento é isso, assim, eu acho que muitas pessoas estão aceitando no isolamento quando começam a ouvir mais próximos a seriedade do problema. Dizer, olha, meu vizinho pegou. Exato. Sabes que ontem no Face, uma amiga minha colocou assim, você conhece alguém que está com coronavírus? E aí começaram a vir vários comentários. Não, sim, eu tenho. E aí eu acho que ela se deu conta, né? Do quão próximo dela havia amigos, conhecidos a respeito disso. Porque olhando as postagens anteriores, ela era uma pessoa cética com relação à quarentena, às questões de cuidado. Então, eu imagino que a partir daquilo ela tenha começado a se dar conta do quão próxima essa questão estava dela, né? Exatamente assim como tu colocas, né? Sim. Então, a aceitação da gente, quando é esse isolamento, é isso, saber, tá, é algo que está impactando a sociedade inteira, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, e é algo que ninguém está preparado, mas como que nós, então, vamos nos preparar para daqui a 3, 4 meses? Como que a gente está pensando isso? Será que eu tenho algo, financeiramente, eu estou preparada para isso? Emocionalmente, como que eu estou lidando com isso? Então, o processo de aceitação no isolamento ter a consciência de que não adianta eu fingir que não existe o vírus ou que é uma gripezinha. É como eu, então, estou me preparando para essa realidade, que é uma realidade, é um fato de que a gente, como mundo e como país, estamos passando e vamos passar por um tempo, não é um mês, não é 15 dias. Para a situação anterior, nós não voltaremos mais, né? O normal já não é mais o que era antes. Agora a nossa normalidade já será diferente, né? Temos que lidar com o fato de que não voltaremos. Tem muitos ainda que pensam que a gente pode voltar a ser o que era antes e não voltaremos a ser, né? Sim. E aí, como é que a gente vai conseguir falar? Como é que a gente vai conseguir voltar para algo depois dessa explosão de notícias, explosão de sentimentos, esse mundo? Porque quem é que vai conseguir ficar bem depois de ver caminhões com caixões, gente pegando pessoas na rua, né, juntando, derrubando, famílias queimando, né? Então, assim, eu acho muito difícil que nós, seres humanos de qualquer parte do mundo que tenha acesso à internet, consiga ficar igual. Até mesmo essa live que a gente está fazendo hoje, em tempos, né, outros, não se pensaria nesse processo. Eu acho que eu estou numa fase já agora de aceitação. Eu acho... Ouvindo tu falar, eu acho que já é uma questão assim, bom, então tá, o que eu vou aprender? E é isso que eu estou olhando, assim, eu não me imaginava fazendo vídeo para grupos dos idosos lá da Cruz Vermelha, que eu faço parte. Aí estou lá, eu sentadinha, fazendo exercício de respiração, vamos lá, vamos fazer exercício. Então, assim, quantas coisas eu comecei a fazer a partir disso. Eu não era muito afeita a chamadas de vídeo, por exemplo. Hoje, todos os meus amigos, eu acabo fazendo e recebendo chamada de vídeo para enxergar a pessoa. Por quê? Porque nós, humanos,
precisamos, né, olhar, olha lá, ó, o olhinho da Karen como tá, o olhinho da Suzy, o rostinho dela tá sorrindo, tá fazendo. Então, a gente precisa desse lugar, né, de perceber as pessoas, já que a gente, e até de compreensão do que é o virtual, né? E fora o real, como é que a gente vai voltar para algo? Eu não tenho ideia de como é que eu vou voltar para a rua. Até eu sair na rua com máscara, comprar um remédio na farmácia e depois ter que lavar tudo. Quer dizer, o quanto a gente está aprendendo sobre algo que a gente não conhece, né? Uma coisa é a gente lidar com o vírus da gripe, que já tem vacina, que já tem toda uma trajetória, já tem estudo, já tem comportamento sobre o vírus, tudo mais. Agora, esse vírus a gente não conhece, né? Não sabe nada, não sabe o pai e a mãe deles. E aquilo, quando fala uma gripe, o vírus da gripe, né? É uma gripezinha. A pessoa esquece como foi a gripe antes da vacina. Exato. Me diz uma coisa, Suzy. A gente está falando, enquanto tu estava falando, a gente meio que está se identificando. A Giz até agora já falou, eu acho que eu estou no processo de aceitação. Provavelmente quem vai estar te escutando, quem está te escutando também está se identificando, né? E me diz uma coisa, tem como passar mais rápido por esse processo? Tem como assim, eu quero passar logo por esse processo, eu quero chegar logo na aceitação. Tem como chegar a isso? Então, na verdade, as etapas, elas não vêm numa ordem. Então, assim, tem pessoas que começaram na aceitação e agora, sei lá, de 7 dias em casa já foi para negação. Tipo, será que realmente esse vírus está tão assim? Talvez nem seja tanto. Então, não tem uma ordem as etapas. A aceitação, a negação, a raiva, a tristeza, a barganha, às vezes você vai ficar alterando entre elas. Tipo, tu não passou a tristeza, mas ficou na revolta, na raiva. Aí tem uma hora que tu aceita. Aí tu acha que tá tudo bem, acontece outra coisa, sei lá, até hormonal, biológico, então, sei lá, o clima tá mais frio. Aí tu deprime, então parece que tu mudou a etapa. Então, ela não segue uma ordem certinha. Não dá para confiar, então. Na verdade, é interessante você se conhecer, assim, você se avaliar. Eu acho que o isolamento também tem ajudado a gente se observar mais. Então, você começa a ver, peraí, quando eu falo, talvez nem tão exagerando muito nisso, aí você se reconhece, peraí, será que realmente estou exagerando? Eu estou indo atrás de fatos? Ou é um pensamento meu querendo negar uma situação porque está me incomodando? Sim. Então, é um pouco esse processo, assim, para se conhecer. E aí, então, por isso que você, às vezes, vai passar por várias etapas, porque, realmente, a gente está vivendo isso tudo novo. E isso do isolamento, o isolamento em si mesmo, esse isolamento social, ele gera sintomas, sabe? Então, ele vai gerar tristeza, melancolia, ele vai gerar taquicardia, vai aumentar a questão de pensamentos paranoicos ou pensamentos de preocupação, de negativos, de ai meu Deus, sei lá, catastrófico, o que vai ser, se eu perder o emprego, como vai ser da minha vida, como vai ser a vida depois desse isolamento. Então, tem fatos que são reais, que realmente preocupam. Só que o isolamento social ajuda a potencializar essas emoções. Que você tem a preocupação diária de perder o emprego, você tem a preocupação diária de, sei lá, perder um relacionamento, de não estar bem nisso ou naquilo. Mas os amigos, a família, são um suporte emocional que te ajudam a lidar com as preocupações. A pensar, não, quando você compartilha com alguém, fala, não, talvez, não seja isso, quem sabe tal coisa. Então, isso, de uma certa forma, vai ajudando na inteligência emocional.
Mas no isolamento, a gente acaba também, às vezes, cortando essas relações. Então, a gente acaba entrando mais também numa bolha que a gente sente de uma forma mais ampliada. Então, por isso que é importante a gente lembrar que a gente fala na psicologia que é a humanidade compartilhada. Porque quando a gente está sofrendo, a gente acha que a gente é o único que sofre, que a grama do vizinho sempre é mais verde, todo mundo está feliz e você é o único que está passando por isso. A sua dor é muito singular, é muito única e é muito forte, tão grande que, assim, os outros não entenderiam. E a gente esquece que a sociedade é tão grande e quantos também estão passando pela mesma dor. Então, assim, quando a gente fala do lembrar da humanidade compartilhada, é o lembrar que a gente não está só. Que assim como está sendo incômodo para mim ficar isolada, é incômodo para todos os que estão. Assim como eu estou preocupada com a vozinha, quantas vós também estão, né? Até quando eu estou preocupada com meu irmão, que mora lá no Amazonas, e que lá eu sei que não tem mais leito de UTI. Então, quantas outras pessoas também estão vivendo esse processo distante da sua família? Então, isso nos ajuda a ter um sentimento de acolhimento global, social. Tipo, sim, a gente está sofrendo, mas estamos sofrendo sim, juntos. Sim. Sim. Suzy, me diga uma coisa. Eu acho que essa dica de ter essa compreensão, essa consciência é bem legal. Tu tens outras dicas que tu possa compartilhar para que a gente possa diminuir essa angústia? Porque eu, por exemplo, eu tenho também, né, as minhas angústias, que é com a minha filha que está lá na Itália, em plena confusão no norte da Itália, a minha mãe, que é uma pessoa também ali dos seus 75 anos, acamada e precisando receber uma série de pessoas na casa dela, e fora as angústias com o meu trabalho, eu trabalho diretamente envolvida com um comércio que está totalmente fechado. Enfim, eu acho que compartilhando um pouco das minhas angústias para justamente a gente poder fazer essas trocas, e assim, estamos todos juntos neste barco, né? Apesar de que estamos todos juntos, mas eu acho que com diferentes condições, eu diria, né? Sim. Com diferentes condições, né? Alguns com mais condições, outros com menos condições. Uhum. E por isso eu acho importante a gente poder compartilhar até para que uns possam se reconhecer no outro, né? E até, poxa, eu posso ajudar aquele outro, né? Sim. Num processo de solidariedade mesmo, né? Nem que seja apenas no pensamento e na energia, né? Mas, voltando à minha pergunta inicial, para todo mundo que está nesse barco, que agora estamos nessa tempestade, eu não diria nesse barco, mas nessa tempestade que nós estamos atravessando, quais são as tuas sugestões, as tuas dicas, as tuas orientações sobre como que nós, em tempos de isolamento social, podemos, com essas angústias, enfim, podemos passar melhor por elas, né? Considerando que estamos nesse processo de luto de quarentena, né? Vivenciando essa quarentena aí. Então, a minha pesquisa no doutorado, lá na gerontologia, é com a gratidão. E aí, uma das dicas que eu posso falar a gente fala na psicologia como a intervenção da gratidão. Porque também quando a gente compartilha, a gente começa a observar coisas que a gente também é privilegiado.
por exemplo, eu me vejo com as preocupações das pessoas, mas o fato da gente ter internet hoje, que se fosse há um tempo atrás, não tem, ou se tem parte da população que ainda não tem, né, com essa facilidade. Mas, assim, como é bom você ver alguns privilégios que cada um vai ter no seu contexto. O de ter ou estar fazendo isolamento com a família, eu estar, sei lá, fazendo esse isolamento com a minha cunhada e com o meu marido. E que eu tenho amigas que estão longe dos seus maridos. Então, isso eu vejo para elas, elas já estão felizes em estar seguras na casa. Mas, assim, o quanto a gente reconhecer o que a gente tem na nossa volta, o quão protegido a gente está, as coisas boas que a gente está passando por isso. Então, de aproveitar, você falou das crianças, né? O momento para estar com os filhos. Que bom que, então, eu queria ter um tempo com meus filhos e agora, então, vou poder viver isso, né? Tomar uma outra perspectiva e ver o que você pode ter nesse momento de isolamento pelo que agradecer. Não sei se eu fui confusa nessa minha fala, mas é um pouco trazer a gratidão nisso. O que eu consegui aprender, o que eu consegui... A Gisele falou, eu sempre, nunca me imaginei trabalhando com videoconferência. E aí agora, nesse isolamento, eu tive um outro aprendizado, que foi aprender a trabalhar com videoconferência. Então, essa intervenção de gratidão, na verdade, seria mais esse olhar mais atento a essas coisas, sabe? Pelo que eu posso agradecer, o que eu aprendi. Não teve só coisas ruins. O que de bom tem acontecido nesse período? E que eu estou deixando de ver porque tem muitas outras coisas em volta. Isso é uma das dicas. Ô, Gisa, tu que tem trabalhado diretamente com o grupo de pessoas mais velhas e que tem essa experiência também de trabalhar com adolescentes, né, e com famílias, como é que tu está enxergando esse período de quarentena e o que tu sugeriria para esse período, para esses grupos? Eu tenho conversado muito com as pessoas, os idosos dos grupos, individualmente e no coletivo, né? E aí, como qualquer família, tem as diferenças, né? Tem alguns idosos que foram para a casa dos seus filhos, tem outros que estão sozinhos e aí se ressentem porque saem na rua e o pessoal manda eles voltar para casa e eles dizem, mas eu não tenho ninguém para ir no supermercado para mim. Alguns outros dizem, que bacana, postam até, olha aqui, eu ganhei um bilhetinho se oferecendo para ir no mercado para mim. Então, assim, há uma diversidade também do público mais velho nessas questões. Eu vejo, eles estão cientes dessa questão de ficar em casa, pelo menos nos grupos dos quais eu convivo. E o que não acontece com as famílias dos públicos que têm jovens adolescentes em casa. Há algumas mães bastante nervosas com o fato dos filhos relativizarem, mas aí entraria talvez a Suzy falando, né, da parte realmente da adolescência, não é uma se há governo eu sou contra, né, então assim, aquela compreensão de que, leva um casaquinho, para que não vai chover? Bota vai um tênis, leva sombrinha, não vai estar frio, não isso. Então, assim, coisas que o adolescente já, de natureza, já acaba fazendo, ele não tá diferente nesse momento. E, claro, também tem alguns jovens, eu vejo muito, assim, nos grupos dos amigos da minha filha, por exemplo, né, entendendo que é um processo, os que podem ficar em casa estão ficando,
Há também uma certa paranoia, até às vezes, de que se eu sair na rua vão me abraçar e o vírus do corona vai me abraçar e eu vou morrer em 3 dias. Então, acho que tem uma gama aí bem grande que, né, as psicólogas, né, Suzy, vão ter bastante trabalho depois para dar conta de tudo isso. E uma das coisas que eu vi muito legal é também o grupo de psicólogos e psiquiatras, né, fazendo esses atendimentos online e, ao mesmo tempo, não só o atendimento com o seu, né, paciente, mas se oferecendo para grupos, para espaços, para se quiser falar. Então, eu vejo uma solidariedade, que é o que acho que a Suzy estava trazendo, né? Um processo de solidarização com isso e dos profissionais conscientes. É claro que, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, não atuo diretamente com a fisioterapia nos ambientes, mas eu vejo dos meus colegas, assim, um certo receio das famílias não entenderem que o exercício online não substitui o exercício real e virtual, né? O exercício físico ali, ou a prática da fisioterapia ali onde ela está na casa. Mas que naquele momento é necessário para não, né, tanto para, de uma certa maneira, prevenir algum tipo de patologização daquele velho ou do próprio profissional de saúde. Mas essas questões, assim, então, tem muita coisa que a gente tem que repensar. Talvez do jovem ouvir um pouco mais que não é relativizando que a coisa vai funcionar, que ele não tem uma capa de super-herói. Talvez da família entendendo que é necessário, sim, esses momentos, que é passageiro, só que o passageiro pode ser que vá até o final do ano, a gente não sabe, porque, como eu disse lá no começo, é um vírus que a gente não conhece, um vírus que recém eles estão estudando, né? Então, e vacina é 1, 2 anos no mínimo, e esses remédios, uma hora o remédio A, outra hora o remédio B, outra hora, né? E eles ainda não têm essa consciência científica, que não adianta, porque funcionou para 1, 2, vai funcionar para né, para 8 bilhões. Então, o quanto a gente tem ainda aprendizados. Mas as famílias talvez se organizarem melhor, assim, de ver os idosos que precisam de apoio, no próprio condomínio, né, de ver que idosos têm, se oferecer, coisas assim que minimizem um pouco o sentimento de solidão, o sentimento de que não, né, que o outro está lá fora e eu estou aqui dentro, coisas assim. Pelo menos é o que eu tenho visto nos grupos e tenho compartilhado com as famílias em geral. Sim, eu acho que também, eu vou acrescentar, que é isso que eu acho que é importante a gente filtrar as informações, né, ver, e também até talvez colocar mesmo um horário para ir coletar essas informações. Porque também a chuva de informações a todo momento, isso aumenta a ansiedade, isso aumenta a angústia. Então, se eu falar, não, só vou ver então tudo à noite ou na manhã, é aquele momento que você vê. Isso também lida com o luto, que no luto, às vezes, né, você chora o dia inteiro. Não, eu posso também dedicar um tempo para viver aquele luto. Então, a mesma coisa. Com a questão da informação, é importante filtrar e talvez separar um tempo para o momento que você for se informar sobre o que está acontecendo no mundo. Porque se você é bombardeado o dia inteiro, não vai bem. Depois, eu acho que manter uma rotina é importante. É ótimo ficar em casa o dia todo com pijama, mas, assim, você poder manter uma rotina de higiene, de alimentação, de horários, isso ajuda também a manter a saúde mental, né? E o tentar reduzir esse isolamento social, como a Gisele falou, tem idosos no meu prédio, será que então eu posso ir fazer as compras, né, e deixar em casa, como muitas pessoas têm se disponibilizado, como que eu posso fazer para minimizar a falta de autonomia que muitos estão tendo, né? Então, como que eu posso... Isso também mantém, isso também fortalece as relações, né, pessoais.
E depois melhorar também a nossa saúde e bem-estar. Adorei que a Gisele falou que estava fazendo respiração, meditação com as idosas, sabe, com o grupo. Porque isso ajuda muito tanto com a questão da ansiedade, do estresse, assim, como isso reduz sintomas. Então, que possa ser praticado, né, alguma atividade, mas assim, algumas dicas, né, já que eu tinha solicitado antes. Sabes que, para mim, pessoalmente, eu sempre trabalhei, pelo menos desde 2011, eu trabalho em home office, né? Então, o trabalhar em home office não foi dificuldade para mim. Como é que é a minha rotina? Eu acordo 7 da manhã, tomo meu café, coloco a roupa de trabalho, né? E venho para o escritório. Então, eu trabalho em home office e tenho a roupa do trabalho, e tenho a minha rotina de trabalho. E essa coisa que tu colocas, Suzy, de ter o horário de trabalho, eu acho bem importante, né? Então, esse é o meu horário de trabalho, eu tenho o horário do lanche, eu tenho o horário do almoço, eu tenho o horário da leitura do Jornal da Manhã, né? Então, a rotina, eu acho bem importante, assim, para esse período. Então, essa questão do home office, isso não alterou muito a minha atividade diária. Agora, o não sair, a questão do isolamento social, né? O não poder sair de casa e as notícias que me chegam em função da minha filha na rua, na Itália, da questão do perigo do vírus, né? Com a minha mãe, conosco mesmo, né? Com o coletivo, isso me afeta muito. Isso me afeta muito. E aí, o que tem me ajudado bastante é justamente fazer exercícios de respiração. E aí veio essa questão da Giza tá falando, né? Então, eu tenho feito, assim, 2 vezes ao dia. Logo de manhã, quando eu acordo, eu faço exercícios de respiração e de alongamento. E antes de dormir também, para poder dormir melhor, né? E isso eu tenho conseguido, assim, dormir melhor e quando acordo também, assim, acordar melhor, especialmente, assim, alongar. Eu aprendi com a minha gata, né? A gata me ensinou, né? E isso tem me dado, assim, tem me feito diferença ao longo do dia. Então, durante o dia também, fazer umas pausas e poder sair, fazer umas pausas também é bom, né? E meu marido e eu, a gente se informa, porque agora ele está de home office também, então a gente se informa pela manhã. E à noite, a gente tem assistido séries, né? A gente não tem assistido jornal, a gente tem assistido séries. Porque, assim, senão a cabeça da gente fica muito cheia, né? E aí tu fica contaminado, né? E outra coisa que me ajudou, está me ajudando bastante, é continuar trabalhando com o voluntariado. Eu já atuava num grupo voluntário, né, com população de rua, e eu continuo atuando, né, durante esse período. Então, isso tem me feito bem também, né, porque é algo que eu sei que eu estou fazendo bem para alguém que nesse momento está precisando muito, né? Então está preenchendo algo assim que eu sinto que está fazendo bem para aquele grupo ali que está necessitando nesse momento mais do que nunca, né?
enfim, né? São coisas que estão me ajudando a ultrapassar esse período, assim, de quarentena, né? Mas que Eu acho realmente... que o que tu fala, Fala. acho que o que tu está falando faz sentido à medida que a gente tem que entender que como o vírus ainda não tem nada, né, que o combata, e muito provavelmente não vai ter, porque vírus, teoricamente, a gente, né, não combate, sim, a gente deixa o corpo combater. Então, quando tu fala assim, eu faço essa questão da respiração e eu falo para as pessoas o que a gente pode fazer para manter a imunidade. E aí entra a saúde mental, que a Suzy falou, e aí entra a saúde física. Então, assim, cada vez que eu ouço, todos viraram especialistas em coronavírus de repente. É impressionante o que eu ouço, assim, meu Deus, né? Toma um copo de limão com água que funciona, toma não sei o que funciona. Gente, então, assim, claro, o que é que tem que fazer? E aí o que os médicos têm muito assim, ó, se tem vontade de ficar ouvindo notícias, tem um plantão do Ministério da Saúde todas as 18 horas. Ouça o que eles estão falando. É sério, é respeitável, é o que nós temos até o momento. Eles estão, então assim, é transparente, são profissionais ligados a essa área. Então, ouça este plantão, se é tão importante ouvir alguma coisa a respeito disso. E o resto, faz essa rotina e tira para ti. De manhã, como tu falou a questão da gata, não foi só tu, né? O doutor Pilates também tirou das gatas, né? A ideia de trabalhar o Pilates hoje, né? Então, assim, faz na cama mesmo, né? Se espreguiça. Como é que um gato faz? Faz o processo. Respira fundo, abre a janela, deixa a luz entrar, a luz do sol. Sol, vai para o sol. Fica ambiente fechado, úmido, ambientes úmidos, fechados, escuros. Não arejados, né? Já deixa a gente mais depressivo, né? Deprime um pouco. Eu, pelo menos, assim, é o dia nublado, eu já não fico tão alegre quanto um dia de sol. Então, assim, não é porque a gente está isolado socialmente que a gente tenha que fechar a casa toda. E o que às vezes eu vejo é isso. Vou me esconder aqui. Gente, é uma gotícula tão minúscula que não tem que se esconder. Então, tem que arejar a casa, arejar o ambiente, se arejar, e aí entra de série, se gosta de série, se gosta de bom livro, se gosta de ouvir música, se gosta de fofocar com as vizinhas, se gosta de fazer tricô ou crochê. Eu tenho visto, se gosta de fazer máscara, pega as camisetas velhas e faz as máscaras que tem na internet um monte e depois doa para a vizinhança toda. Se ocupa, né? Já dizia nossas avós, que a mente ociosa, né, é oficina do outro lá, né? Então, assim, do capiroto. Então, e ao mesmo tempo, muita gentileza, porque também, só fazer um parêntese, porque também, às vezes, as pessoas estão aumentando a culpa porque vê uma pessoa super produtiva e você não consegue. E seja amoroso consigo mesmo, né? Seja amoroso, seja do seu ritmo. Se você quer aprender a fazer uma receita, faça. Mas se também não quiser, que veja outra coisa que para ti é bom, se adequa. Assim, bem, se respeitando. Amei isso que a Gisele falou, porque é bem isso. É cuidar do seu bem-estar. E o seu bem-estar vai ser cuidado do seu jeito, que é diferente, sei lá, da vizinha, que é diferente da outra pessoa, que cada um tem a sua receita certa para o bem-estar pessoal. E só para eu finalizar também minha fala, eu ia falar que também, se você está sentindo qualquer sensação muito forte de sintomas, assim, de depressão, de muita ansiedade, tem números, tem profissionais que você pode recorrer, assim, comunique também. Porque não é preciso viver isso só. Não é preciso você também passar sozinho por isso. Então, tem tem atendimentos assim,
psicólogos online, tem a questão também de vida, sabe? Que contribui para isso. Se você está sentindo que está demais, que está com alguns sintomas de ansiedade muito forte, ou de depressão, também entre em contato. Não se isole. O Disque Saúde é o 136, né? Sim. Disque Saúde é 136. O Centro de Valorização da Vida é o 188, né? Isso. O Centro de Atendimento à Mulher é o 180, né? Eu acho que são números assim que para alguém que precisa, que está precisando conversar, de uma escuta, né? São números legais para ter aí, né? De ajuda, de apoio, né? E tem hoje, como disse a Gisele lá, tem grupos que fazem atendimento online também, né? Que podem ser encontrados hoje, né? Sim. Tem também uma rede que nasceu nesse período que se chama Psico Online. São psicólogos que, independente da sua cidade, estado, lugares, se inscreveram para atender online pessoas. Ah, legal. Eu vou postar depois esse link lá no Insta e no Face, tá? Do Sessentônica, para o pessoal também ficar com esse link, caso queiram dar uma clicada lá e fazer um atendimento online, tá bom? De abril, um grande beijo, gente, uma grande semana em casa, se você puder, tá bom? Cuide-se e cuide-se de quem você ama e do nosso coletivo. Um grande beijo. Tchau.